Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. Chegar aos 47 anos de uma jornada coletiva, como a do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Sergipe, o nosso querido Sintese, é sem dúvida algo extraordinário. Lideranças como Ana Lúcia, Irã Barbosa, Joel Almeida, Ângela Mello, Ivonete Cruz e Roberto Silva guiaram a entidade e ainda guiam com a mesma coragem de uma classe que jamais renuncia à luta, que enfrenta dia após dia governos que tentam precarizar o ensino público, exigindo avanços e melhorias contínuas. Ao longo desses anos, esse sindicato consolidou uma fortaleza inabalável, denunciando as tentativas de desmonte e resistindo às reformas neoliberais que buscam transformar a educação em mercadoria. Neste setembro, apagamos 47 velas, mas a chama da esperança por um futuro melhor para a educação em Sergipe continua acesa, a iluminar o nosso caminho. Não como ato ritualístico, mas como a persistência de uma ideia que não se apaga com o tempo. Há algo profundamente simbólico nessa história, uma consciência coletiva que transcende o indivíduo e se enraiza no corpo de uma categoria que, ao lutar por si, luta por todos. Somos a força transformadora que desafia o status quo, que enfrenta o desmonte e reafirma a cada passo que a nossa resistência é justa, necessária e permanente. Somos muitas, somos muitos, somos fortes. Não é apenas o slogan do Sintese, é a síntese de uma jornada incansável que não se limita a vitórias ou derrotas, mas se reinventa diante de cada novo desafio. Vida longa ao Sintese. Que essa jornada continue a inspirar mentes e desafiar comodismos e cultivar o espírito crítico que nos impulsiona a ir além do presente. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao verdadeiro programa da educação sergipana. E vamos continuar nosso programa com o quadro Direito é Seu, que vai além da educação e foca na importância de você conhecer e reivindicar os direitos. Seja na questão trabalhista, de saúde ou previdenciárias. Afinal, é importante estar bem informado para garantir a justiça no dia a dia. É ou não é? Então, roda a vinheta. O direito é seu. Saudações, professores e professoras. Vocês sabiam que mesmo sem tirar licença-prêmio durante o período da ativa, antes de se aposentar, vocês têm direito a cobrar essa licença após a sua aposentadoria? Em toda a rede do magistério sergipano, sabemos que a licença-prêmio é um direito garantido a todos os servidores públicos que completam um determinado período de serviço, sem faltas e de acordo com as especificações legais. Porém, se os municípios ou o Estado não concederam a licença-prêmio antes da aposentadoria, eles terão a obrigação de pagar em dinheiro o período que vocês, professores e professores, teriam direito a essa licença. É importante lembrar que, caso seja necessário entrar com uma ação judicial para cobrar esse valor, vocês têm até 5 anos a contar a partir da aposentadoria, para garantir esse direito. Portanto, em caso de dúvidas, procure o jurídico do Sintese para maiores esclarecimentos. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Em comemoração aos 47 anos do Sintese, o Cine Resistência apresenta o documentário Carregadoras de Sonhos. No escurinho do cinema.
uma produção inédita do Sindicato dos Professores de Sergipe. Mistura realismo e poesia. O filme retrata a educação no Brasil através do olhar de 4 professoras, abordando transporte, condições de trabalho, alimentação e uma análise crítica do sistema educacional. Dirigido por Davidson Fiuza, já participou de mais de 60 festivais nacionais e internacionais, com legendas em espanhol, francês e inglês. Se você ainda não viu, merece ver. Se você já viu, vale a pena rever. Vá ao YouTube e assista ao documentário Carregadoras de Sonhos. No escurinho do cinema. Hoje, mais do que nunca, Sergipe vive um momento decisivo. A água, esse bem essencial à vida, está no centro de um debate que nos atinge diretamente, não apenas como consumidores, mas também como cidadãos. A Companhia de Saneamento de Sergipe, a nossa DESO, que por 55 anos levou água potável às nossas casas e contribuiu para o desenvolvimento do Estado, enfrenta agora um processo de privatização. Para nos ajudar a entender os desafios e os impactos desse processo, conversamos agora com Joe Igor, diretor de Comunicação e Relações Sindicais do Sindisan. Ele traz uma visão clara dos riscos dessa privatização e o que ela pode significar para os servidores da DESO e principalmente para todos nós que dependemos da água para viver. Boa tarde, Joe. Seja muito bem-vindo ao TV Sintese. Boa tarde, muito obrigado. Obrigada pela sua presença. O processo de privatização da DESO tem sido fortemente criticado pela falta de debate público e pelas possíveis consequências negativas para os consumidores, como um aumento abusivo das tarifas, com base nas experiências de outros estados, como Rio de Janeiro e Alagoas. Joe, conta pra gente quais são as consequências que os usuários do saneamento do nosso estado de Sergipe podem enfrentar a partir da privatização. Bom, eu acho que o principal impacto é a piora do serviço, o aumento nas tarifas e, consequentemente, a dificuldade da população mais pobre ter acesso ao saneamento, que deveria ser prioridade, mas para a iniciativa privada a gente sabe que nunca é a prioridade. A prioridade é sempre o lucro. Então é uma preocupação principalmente para um estado que mantém uma população, uma parte da população na extrema pobreza. Então não houve uma preocupação por parte do estado de abarcar essas pessoas. Então a população mais pobre de Sergipe vai sofrer e a população como um todo. Nesse sentido, Joe, a gente vê que, no caso, existem as tarifas sociais, né? Isso. Quando a gente fala que a população mais pobre vai sofrer, a gente está dizendo que hoje, né, com a DESO, né, quando pertence ao Estado, ela paga uma tarifa social. Então, vamos explicar um pouco para o pessoal de casa o que é isso e como é que isso vai ser afetado a partir do processo de privatização. Bom, hoje, para fazer jus à tarifa social, necessita de uma inscrição no Serviço Social da DESO, há uma fiscalização pelo Serviço Social, só que desde junho existe uma lei que entra em vigor a partir de dezembro, que garante a tarifa social para todos os beneficiários ou do Cade Único ou de algum outro programa social, a exemplo do BPC Loas. Há a previsão de que esses beneficiários sejam inscritos automaticamente, né, na tarifa social. E aí qual é o problema? O problema é que hoje, né, o modelo que foi proposto pelo Estado prevê que só 5% dos beneficiários da tarifa social serão absorvidos pelo valor da outorga estipulada pelo Estado. Se passar disso, os demais consumidores deverão assumir o ônus pela inclusão de novos inscritos. E qual é o grande problema disso? É que hoje a DESO tem cerca de 16 mil ligações inscritas na tarifa social e fazendo um comparativo com os números da Energisa, a gente acredita que passará para um quantitativo de até 400 mil ligações, o que impactaria em 35%
de todas as ligações inscritas na tarifa social. Ou seja, se o Estado estabeleceu que 5% seria absorvido pela concessionária, o restante será absorvido por toda a população. Então, assim, a expectativa é que as tarifas aumentem por conta desse benefício que essa parcela mais carente da população tem. E o Estado sabia disso, né, quando lançou o edital, e mesmo assim ignorou essa informação que é extremamente relevante. Joy, em relação aos trabalhadores da DESO, né, com o processo de privatização, há aí uma preocupação significativa na manutenção dos empregos, até na qualidade do trabalho, em como esse trabalho vai ser feito, né, nas condições materiais desse trabalho. Então, conta pra gente o que o Sindicam está fazendo, quais mobilizações o sindicato vem tomando para assegurar os direitos desses trabalhadores e também quais garantias estão sendo buscadas nesse momento. Bom, inicialmente a gente procurou percorrer todo o estado para conversar com os trabalhadores, porque existe dúvidas em relação ao que pode acontecer. Porque, assim, grande parcela da categoria, ela vinha acreditando no discurso do governador, né, de que não haveria demissões, que a categoria pudesse ficar despreocupada, que a única preocupação seria com os terceirizados, que aí provavelmente seriam absorvidos pela concessionária. E aí, assim, a gente percebe que a mudança do discurso do governador, ela se inicia desde a época que ele era candidato. Ele vem mudando o discurso, ele teve no sindicato, o que ele disse aos membros da direção do sindicato e vários trabalhadores da DESO é que o interesse dele era fazer uma melhoria na gestão da empresa e fazer uma PPP, que é um modelo de concessão menos agressivo, no combate às perdas. Então, ele faria uma parceria público-privada com uma empresa que pudesse melhorar as perdas da DESO e, consequentemente, melhoraria aí a receita da empresa, mas também não tomaria nenhuma decisão sem ouvir os empregados da DESO e o sindicato. De lá para cá, o que a gente vem percebendo é que houve sempre uma mudança de discurso. Então, ainda nesse processo, a privatização, a venda não foi concretizada, Joy? Não. Existe um período aí de entre 30 e 60 dias para a assinatura do contrato. A partir da assinatura do contrato, inicia-se um período de operação assistida, que é um período em que a DESO opera todo o sistema e a concessionária ela assiste. Depois desse período de 6 meses, que pode ser prorrogado por mais 3, é que inicia realmente a operação da parte de distribuição pela concessionária. Mas assim, até então não houve assinatura do contrato, existem algumas ações aí pendentes de julgamento, tanto aqui no Tribunal de Justiça do Estado, na Justiça Federal e no Supremo, discutindo legalidades da lei que criou essa micro-região, principalmente na distribuição de votos dos municípios, porque o que é que o Estado fez? O Estado ele usurpa a competência dos municípios, né, e tira a competência dos municípios em decidir a gestão que deveria ser compartilhada do saneamento do Estado e decide como é que se dará até a distribuição dos recursos da outorga. Na verdade, o que o governador fez foi dar um golpe nos municípios, né? Ele iludiu os prefeitos de que haveria um montante considerável a partilhar e, no final das contas, os municípios souberam que, infelizmente, desse valor da outorga, o Estado vai descontar as dívidas que os municípios têm com o Estado. Então, assim, alguns municípios não vão receber nada. Tem alguns municípios numa situação até muito pior, e aí eu posso citar o exemplo de Carmópolis, que lá o município banca a tarifa, ele subsidia a tarifa de quase todo o município. Lá o morador de Carmópolis paga um valor módico de R$18 na tarifa. Então, assim, essas pessoas estão acostumadas a ou pagar muito pouco ou não pagar nada. E aí, a partir dessa concessão, estão arriscados a ver uma tarifa de 70, 80, Sim. R$100, dependendo da taxa de esgoto, ser implementada de uma hora para outra, sem ter podido sequer participar dessa discussão. Uma ação popular movida por engenheiros e representante do Ondas apontou diversas falhas técnicas nos estudos que embasam o edital da privatização,
como a superestimação populacional e a falta de consideração dos custos operacionais reais. Joy, como que essas inconsistências elas podem afetar o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e o futuro do saneamento no estado de Sergipe? Bom, eu acho que o impacto maior é no valor da tarifa, né? O estado, quando ele optou por, ao invés de receber menos da iniciativa privada para explorar o serviço, em troca de que essa iniciativa privada desse à população a menor tarifa, ele deixou de pensar na população e pensou nos cofres do Estado e como ele iria utilizar a bel prazer esses recursos. Então, essa talvez seja uma das situações mais graves dessa concessão. O Estado poderia ter optado por uma tarifa mais módica, mas ele preferiu arrecadar mais com a venda parcial da DESO. O Sindsan tem alertado para a possibilidade de a privatização resultar em uma piora na qualidade dos serviços prestados, especialmente para as comunidades mais vulneráveis. Joe, nesse sentido, o que a entidade ela vem propondo para poder garantir que a água siga sendo esse direito universal e que as tarifas continuem a preços justos para aqueles que mais precisam? Eu acho que o grande problema do Estado hoje é que ele não quer ouvir a população. Isso está claro desde o início. Acho que a participação popular não é a tônica desse governo. Então, assim, se ouvisse a população, a gente saberia o que é que a população quer. A população quer um serviço de qualidade a um preço justo. O que é que o Estado vai entregar? Ele vai entregar um serviço de qualidade duvidosa a um preço alto. É isso que vem acontecendo no Brasil todo, é isso que a gente espera. Infelizmente, a gente vem alertando, a gente tentou de diversas formas ocupar todos os espaços de discussão, mas o braço do Estado é muito grande em relação aos trabalhadores da DESO. Infelizmente, a gente foi inviabilizado, invisibilizado, a gente foi calado com a desculpa de que o que a gente estava defendendo era apenas emprego. E quando, na verdade, emprego realmente é bandeira de luta de um sindicato, mas o que a gente estava apontando tem relevância e eu sou capaz de apostar que no primeiro ano a gente já vai ter problema, no terceiro ano a DESO vai quebrar. O Estado deixa de ter uma empresa superavitária que demonstrou, inclusive, capacidade de realizar os investimentos, porque para você manter o serviço hoje de abastecimento, qualquer companhia deve comprovar a capacidade econômico-financeira desde 2020, com a aprovação do Marco Legal de Saneamento. Então, assim, a DESO comprovou que tinha capacidade de manter tarifas módicas e, mesmo assim, manter os investimentos, mas ainda assim o Estado, não sei por qual motivo, o governador bancou essa concessão, muito provavelmente para atender interesses de grupos privados. Joe, quero agradecer imensamente pela sua vinda aqui e acho que a gente deve continuar esse debate, porque a população precisa compreender, nós não fomos consultados, precisamos compreender mais o que vai acontecer, até para nos prepararmos e lutarmos juntos, porque ainda precisa de muita luta. Muito obrigada. Muito obrigado. Neste momento, a água corre risco de se tornar mais uma mercadoria nas mãos do capital privado. E o que está em jogo é mais do que o valor de uma tarifa. O que está em jogo é a nossa soberania sobre um bem que nos pertence. Será que o lucro de poucos deve estar acima do direito de todos? Será que a nossa água será tratada como fonte de vida ou como simples fonte de lucro? Essa é uma questão que nos toca a todos e que precisa de reflexão e mobilização. E, acima de tudo, da nossa voz ativa. Nós, do TV Sintese, seguimos firme na luta contra a privatização da DESO. Junte-se a nós você também. Lembre-se, a água é nossa e assim deve permanecer. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um
discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento na sala de aula.